Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. É uma satisfação imensa ter você aqui conosco. Se você curte histórias envolventes e picantes sobre infidelidade, não se esqueça de se inscrever. Isso vai nos deixar ainda mais conectados, e você poderá desfrutar de conteúdos exclusivos e momentos únicos ao nosso lado. Agora, prepare-se, porque o conto de hoje promete. É uma história cheia de tensão e segredos que vão mexer com você. Eu sempre tive um sono leve. Qualquer barulho ou movimento diferente me acordava no meio da noite. Naquela noite em particular, tinha voltado da universidade para passar as férias em casa. O ambiente estava tranquilo, acolhedor, como um verdadeiro santuário depois da correria da faculdade. Mas algo me tirou do sono repentinamente, uma sede estranha e urgente. Olhei para o relógio ao lado da cama e percebi uma luz suave escapando por debaixo da porta. Achei estranho, porque meus pais sempre apagavam todas as luzes antes de dormir. Levantei-me devagar, sem querer fazer barulho. Meus pés descalços tocaram o piso frio, e a casa estava silenciosa, exceto por um leve murmúrio distante. Enquanto caminhava na direção da cozinha, notei algo ainda mais incomum. A porta do quarto dos meus pais estava entreaberta. Meu coração acelerou. Aquilo não era comum. A curiosidade começou a crescer dentro de mim, mesmo sem querer. Fui me aproximando lentamente. Conforme eu me aproximava, os murmúrios se tornaram mais nítidos. Com uma mistura de hesitação e ansiedade, olhei pela pequena fresta da porta. O que vi me deixou em choque. Meus pais estavam envolvidos em um momento íntimo, algo que eu jamais imaginaria presenciar. Fiquei completamente imóvel, incapaz de reagir, sem saber o que fazer. Minha primeira reação foi dar um passo para trás, mas, no processo, acabei pisando em uma tábua solta, que fez um leve ruído. Meu coração disparou ainda mais forte. Segurei a respiração, esperando que eles não tivessem escutado. Felizmente, eles não perceberam, continuavam alheios ao som. Aproveitei a oportunidade e, com passos rápidos, me afastei para a cozinha, onde peguei um copo de água na tentativa de acalmar meus nervos. As imagens da cena que eu havia acabado de presenciar continuavam se repetindo na minha mente. Nunca tinha pensado nos meus pais dessa forma. Para mim, eles eram apenas meus pais, figuras familiares que eu via de maneira quase distante. Mas aquela experiência inesperada me forçou a enxergar além da visão infantil que eu sempre tive deles. Voltei para o meu quarto, me sentei na cama, ainda tentando processar tudo. Uma mistura de vergonha e surpresa me envolvia, mas, de certa forma, também havia uma pontada de admiração. Foi ali que percebi que, mesmo após tantos anos juntos, meus pais ainda tinham uma conexão intensa, algo que eu nunca havia considerado. Minutos depois, ouvi um leve toque na porta do meu quarto. Era meu pai, com uma expressão suave. Ele entrou e me perguntou, de maneira direta, o que eu tinha sentido ao ver aquela cena. Senti um frio na barriga, tentei disfarçar, fazendo uma careta e dizendo que não tinha visto nada. Mas ele se aproximou e sentou-se ao meu lado, com um olhar compreensivo. Ele passou a mão no meu cabelo, um gesto que sempre usava para me acalmar. Senti que aquilo, embora inesperado, era um convite para uma conversa que eu jamais pensei que teríamos. Respirei fundo e decidi ser sincera. Confessei que tinha sido estranho ver meus pais daquela forma, mas ao mesmo tempo fiquei impressionada ao perceber que o amor entre eles ainda era tão forte. Meu pai sorriu, um sorriso cheio de ternura, e me explicou que o verdadeiro amor não é só sobre carinho e parceria, mas também sobre paixão e uma conexão que vai além do tempo. Ele continuou, dizendo que esperava que um dia eu também encontrasse alguém com quem pudesse compartilhar uma relação tão rica e completa como a deles. Aquelas palavras ecoaram dentro de mim, me fazendo refletir sobre o que eu realmente sabia sobre o amor e as relações humanas. Naquele momento, percebi que ainda havia muito a aprender sobre a vida adulta e as complexidades das conexões entre as pessoas. Eu sempre tive uma visão idealizada e um tanto infantil sobre o amor e os relacionamentos. Nunca havia percebido a verdadeira complexidade e beleza que existem nos laços duradouros. Pode ser desconfortável à primeira vista, disse meu pai, enquanto ainda segurava minha mão com um toque suave. Mas são essas conversas honestas que tornam as relações mais fortes. Suas palavras abriram uma nova porta entre nós, revelando uma profundidade e uma sinceridade que eu ainda não conhecia. Quando ele finalmente se levantou e saiu do quarto, senti uma imensa gratidão. Obrigado, pai, disse baixinho, com o coração apertado. Isso significa muito para mim. Ele sorriu antes de fechar a porta com cuidado,
deixando-me sozinha com meus pensamentos. Deitada na cama, refleti sobre tudo o que tinha acontecido naquela noite. Apesar de ainda ser jovem, percebi que aquela conversa havia mudado algo fundamental entre nós. O vínculo entre pai e filha, que antes parecia tão simples, agora se tornava mais forte e repleto de nuances que eu só agora começava a entender. A madrugada envolvia a casa em silêncio, e minha mente vagava entre reflexões sobre o relacionamento dos meus pais e o que eu queria para minha própria vida. Pela primeira vez, consegui enxergar a profundidade do que eles construíram juntos ao longo dos anos. Não era apenas uma parceria, era algo muito mais intrincado, um misto de amor, paciência e resiliência. Enquanto a lua lançava sua luz suave pela janela, comecei a pensar sobre meus próprios relacionamentos e o que eu esperava para o futuro. Queria encontrar alguém com quem pudesse construir algo igualmente duradouro, com todas as suas camadas e complexidades. Decidi que não deixaria esses pensamentos se perderem. Peguei meu caderno e comecei a escrever sobre a conversa que tive com meu pai, registrando cada sentimento que havia surgido em mim. Escrever parecia dar forma às minhas emoções, transformando-as em algo real, concreto. Quando terminei, fechei o caderno e voltei a olhar para a lua, sentindo-me diferente. Era como se aquela noite tivesse acelerado meu crescimento interior. Com um suspiro profundo, fiz uma promessa a mim mesma. No futuro, me esforçaria para manter diálogos sinceros, não só com meus pais, mas com todas as pessoas importantes para mim. Acalmei minha mente e me aconcheguei sob as cobertas. O som distante da conversa dos meus pais na sala agora soava como um lembrete reconfortante de que, apesar de todas as complicações da vida, o amor e a compreensão sempre encontram uma maneira de prevalecer. Com essa certeza, deixei-me adormecer, sentindo-me mais forte e pronta para encarar o mundo com uma nova perspectiva. Aquela jornada noturna foi mais do que reveladora, foi transformadora. Pela primeira vez, entendi que as complexidades das relações humanas, por mais desafiadoras que sejam, são essenciais para o nosso crescimento pessoal. A conversa com meu pai não apenas me mostrou a profundidade do amor entre ele e minha mãe, mas também me inspirou a buscar e nutrir esse tipo de conexão em minha própria vida. Aprendi que o amor verdadeiro exige coragem, honestidade e disposição para enfrentar até os assuntos mais delicados e desconfortáveis. Essa compreensão renovada reforçou em mim o compromisso de manter diálogos francos e abertos, não apenas com minha família, mas também com futuros parceiros e amigos. Naquela noite, saí transformada, mais preparada para amar com profundidade, compreensão e confiança. No fim, são nossas histórias compartilhadas que nos moldam e nos definem. Com essas reflexões, olhei para o futuro com o coração aberto, pronta para construir novas histórias, fortalecidas pelo amor e pela sabedoria que ganhei naquela noite de introspecção e revelação.